Boa tarde, povo! Boa tarde, sexta-feira! Estamos nós aqui na nossa sétima live, no nosso sétimo insight da semana. E essa semana eu pedi sugestões para vocês de temas para nossa live, para o nosso insight. Tem tido muita pergunta, muita sugestão a respeito de atividade física. Até mesmo nos meus atendimentos, muita gente me perguntando sobre atividade física. Mas eu quero fazer um insight numa sexta-feira sobre esse tema. Mas eu quero fazer junto com o Ricardo, porque ele é da área, né? Ele é personal trainer, ele tem formação em yoga. Então eu quero trazer ele para falar do assunto, já que ele é da área. Enquanto eu não consigo combinar, a gente não consegue colocar nossas agendas em acordo, eu vou pegar um outro tema que surgiu, que vocês sugeriram na caixinha que eu abri essa semana, que é um tema sobre constância. A sugestão foi a constância e saúde, né? A importância do cuidado contínuo. E hoje eu até mudei meu set de filmagem, não tô no escritório, porque eu montei um script com algumas informações bacanas que eu quero para trazer para vocês aqui. Então, meu computador está aqui, vou de vez em quando desviar para cá para poder trazer essas informações, para a gente poder conversar sobre esse tema, que é um tema bastante interessante, bastante importante. Surgiu a sugestão na minha caixinha e também surgiu um caso, eu gosto de trazer os casos da vida real para vocês, nos meus atendimentos dessa semana. Tem uma paciente que eu acompanho tem um pouco tempo, acho que ela passou em 3 ou 4 consultas comigo só, e na primeira consulta eu já senti que nós teríamos um pouco de dificuldade. Ela é uma paciente muito dispersa, ela não foca, né? Até quando eu tô tentando explicar as coisas para ela, ela começa a falar de outros assuntos completamente aleatórios, e no primeiro momento ela fez até algumas coisas das orientações que eu passei para ela fez de forma errada, porque ela entendeu errado o que eu tinha explicado, e mesmo levando papel escrito, ela acabou fazendo de forma errada em casa. Mas aí a gente corrigiu, reescrevi, fiz ela ler para ter certeza que estava indo com as informações corretas para casa. Ela fez todo o processo, ela se sentiu super bem, voltou toda feliz. E aí passei novas orientações. Num segundo momento ela já voltou meio frustrada, porque ela falou, primeiros 3 meses eu tava super dedicada, tava fazendo tudo super bem, tava me sentindo super feliz, e eu já saí, já não tô fazendo mais nada, já não tô me sentindo tão bem como eu tava antes. Aí a gente conversou, reorganizamos, ajustamos o processo, conversamos a respeito de formas de fazer com que ela consiga manter, né, a constância das orientações. E aí ela foi embora felizinha e voltou assim, eu fiz um tempo e voltei para trás. E dessa última vez que ela esteve, essa semana, né, eu tive uma conversa assim, bem honesta com ela, né, falei, olha, fulaninha, a gente não consegue fazer um tratamento bem feito de Ayurveda se você não mantiver as orientações, se não realmente não tiver constância nas orientações que eu estou te passando, porque senão vai estar sempre assim, dando um passo para frente, 2 para trás, um passo para frente, 2 para trás, e a gente toda vez tendo que recomeçar seu tratamento. Então a gente precisa se entender aqui, né? Você vai se dedicar, você vai fazer, para eu poder saber também como é que eu vou conduzir com você, ou você prefere que eu te encaminhe para uma outra linha de tratamento, né? Já que ela é paciente do Cremic e a gente tem outras opções de tratamento lá dentro, além do Ayurveda. E ela optou por tentar mais uma vez. E
minha conversa com ela foi: você vai tentar mais uma vez, mas você vai se dedicar. Porque se você voltar me falando de novo que, mas aí eu parei, não sei o que e tal, essa vai ser a sua última chance comigo. E aí eu vou te encaminhar ou para fitoterapia ou para homeopatia, para onde fique mais fácil de você realmente seguir seu tratamento. E a gente observa, né, nos pacientes de Ayurveda, que quando o paciente se dedica, que quando o paciente assume a responsabilidade do tratamento, que quando ele tem realmente essa constância na dedicação, nos hábitos, na rotina, os resultados são muito bons. Inclusive, eu tenho casos de pacientes que, sim, ficaram muito bem das queixas, mas aí, como estavam muito bem, sumiram, deram aquele perdido, e aí voltaram meio assim, cabisbaixo. Ai, doutora, sabe o que é? Eu tava tão bem que aí eu achei que eu não precisava mais voltar, e aí eu acabei me desviando de algumas coisas e parece que tá voltando tudo. E às vezes volta até pior. É engraçado, né? É quase como, parece que até uma recaída, assim, volta pior. Ou não sei se volta pior, ou se a pessoa desanima e aí tem dificuldade de recomeçar. Por isso que é importante a gente manter essa constância, tentar não perder o foco, tentar incluir essas coisas no nosso dia a dia como realmente hábitos de vida, né? Hoje a gente sabe, tem aí inúmeros documentos de ciência moderna, tanto da área da medicina, quanto da nutrição, da educação física, da fisioterapia, né? Do tanto que é importante a constância, né, na manutenção da saúde, na prevenção de problemas e até na recuperação de problemas de saúde. Então são hábitos, né? O autocuidado, a alimentação, o hábito da alimentação saudável, o hábito da atividade física, o hábito do acompanhamento médico, né? De não abandonar o acompanhamento, hábitos para saúde mental, momentos de lazer, um hobby, aqueles momentos de pausa que a gente precisa, porque da mesma forma que o nosso corpo precisa descansar, a nossa mente também precisa, né? Então, a constância desses hábitos saudáveis é extremamente importante para a manutenção, né, do estilo de vida, de uma saúde, para evitar problemas, para evitar progressão de doenças e para recuperação de problemas de saúde. Então, uma coisa que eu peguei e resolvi trazer aqui hoje é a definição de constância. É importante a gente entender, quando a gente falar constância é importante, então vamos entender o que é constância? Então vamos lá, eu peguei aqui do dicionário, tá? A definição de constância. Então, constância, qualidade, estado ou natureza daquilo que é constante. Duração, persistência, obstinação. Firmeza de ânimo, perseverança, fidelidade, lealdade. Qualidade daquele que não falta a dever, aula, tratamento, trabalho, etc. Assiduidade, frequência. Propriedade de uma ação, fato, fenômeno, etc., que ocorre repetidas vezes. Ação, ocorrência contínua, continuidade, prosseguimento, manutenção. Quero chamar a atenção para uma definição aqui que eu achei legal para a gente poder trabalhar a constância no nosso dia a dia. Essa terceira definição que fala qualidade daquele que não falta a dever, aula, tratamento, trabalho, etc. Assiduidade, frequência. Vamos lá, gente, somos seres humanos.
né? Assim como todo ser vivo e principalmente nós, né? Porque nós nos entendemos, ou deveríamos nos entender melhor do que entendemos os outros seres vivos, né? Nós temos intercorrências, nós temos problemas de saúde, nós temos aquelas coisas que saem da rotina. Então, quando a gente fala de constância como sendo a qualidade daquele que não falta, assiduidade, frequência, não significa que tem que ser 100%, mas que seja uma coisa assim, maior, com a maior frequência possível. Todo mundo já faltou um dia de aula quando estava na escola ou fazendo um curso, todo mundo já precisou um dia faltar do trabalho por qualquer motivo que seja, e isso pode acontecer também na nossa rotina de hábitos, né? Na nossa vida. Só que aquilo que entra como um hábito é muito mais fácil da gente fazer de forma automática do que ficar racionalizando. Por exemplo, quem é que aqui racionaliza o fato de escovar os dentes? É um hábito que a gente adquiriu com o passar do tempo. Quando a gente era criança, a gente tinha que levar às vezes um puxão de orelha da mãe, né? Vai escovar os dentes, menino. Essa boca suja, né? Tem que escovar, não pode ficar sujeira no dente, vai dar bichinho no dente. Aquilo foi introjetando, virou um hábito. Com o passar do tempo, é uma coisa quase que automática. A gente acordar, ir para o banheiro, fazer nossas necessidades, escovar os dentes antes de começar o dia. E ninguém para racionalizar isso, né? Depois, ao longo do dia, fica se perguntando, nossa, mas será que eu escovei os dentes ou não, né? Ninguém acorda de manhã pensando, nossa, estou acordando, preciso ir lá escovar meus dentes. É automático. E é assim que os hábitos, eles precisam se tornar na nossa vida, automáticos. E hábitos, eles podem ser bons ou ruins, né? Tudo depende. E a gente vai construindo esses hábitos ao longo do tempo e às vezes para desconstruir um hábito e colocar outro no lugar é um processo mais difícil do que começar uma coisa do zero. Uma coisa que eu vejo muito no dia a dia dos meus atendimentos é pessoas que têm muito o hábito de tomar refrigerante nas refeições. E não só refrigerante, até o suco mesmo, né? A gente olha para isso como um hábito ruim. O suco, o refrigerante, eles atrapalham o processo de digestão do nosso alimento. Refrigerante por N motivos, né? Refrigerante não é uma coisa saudável e tem os gases que ainda ocupam um lugar desnecessário no nosso estômago, atrapalham o nosso processo de digestão. O fato de serem bebidas geladas e a nossa digestão ela é quente, né? Nós estamos trazendo aqui conceitos de Ayurveda, tá? Então a nossa digestão é quente, aí a bebida gelada ela atrapalha esse processo de digestão, né? E o suco, por ser mais uma coisa para ser digerida. Então a gente não deveria consumir essas bebidas durante a refeição, mas tem gente que tem muito esse hábito e não consegue comer sem essa bebida junto. Então a gente precisa desconstruir esse hábito e construir um novo. Então aí é o processo de ensinar, né? Um novo hábito e ir desconstruindo, e aí a pessoa tem que racionalizar isso. Eu não posso beber esse suco, eu não posso beber esse refrigerante, até que isso se torne uma coisa automática. Sentar para comer sem o copo de refrigerante na frente, né? E hábitos que a gente constrói em muitos anos, eles são difíceis da gente quebrar, né? Eu tenho 44 anos, por exemplo. Como é que eu posso falar que eu vou quebrar um hábito que eu vim construindo aí ao longo de, 30, 35 anos em uma semana, né? É estranho, a gente não vira uma chave e tudo mudou. Então, isso tudo é um processo, tá? Então,
manter-se constante nesse cuidado com a saúde não significa apenas seguir um conjunto de regras, mas adaptar-se ao longo do tempo conforme as necessidades do corpo que mudam. Então, eu não posso achar que os hábitos e a constância saudável é igual para uma criança, para um adolescente, para um adulto jovem e para um idoso. Existem necessidades diferentes que têm que ser avaliadas de acordo com o momento de vida de cada um. Eu não posso dizer que hábitos saudáveis são os mesmos para nós que moramos aqui no centro-oeste, que é quase que um clima de deserto em algumas épocas do ano, uma secura extrema, as temperaturas elas variam muito ao longo do dia, em determinadas épocas do ano a gente tem muito frio de manhã e muito calor no meio do dia. Eu não posso dizer que para mim hábitos saudáveis são os mesmos que vão ser para uma pessoa lá do Pará, né, uma região extremamente úmida do nosso país e muito quente, que será o mesmo que o hábito saudável de uma pessoa que mora lá no sul, né, com extremos de temperatura muito grandes, né, faz muito frio aqui em Goiás, nunca vai fazer o frio que faz lá no Rio Grande do Sul. Então, os hábitos saudáveis, eles também têm que se adequar à pessoa, ao momento de vida, ao local onde ela vive, às estações do ano, e essa constância de hábitos saudáveis, ela pode não ser uma constância linear. Eu tenho uma rotina de alimentação saudável? Tenho. Mas essa rotina de alimentação saudável, ela precisa variar de acordo com as estações do ano. Ou eu vou ficar comendo num inverno de menos 2 graus exatamente a mesma coisa que eu como num verão de 40 graus. A gente aqui no estado de Goiás, né, e em algumas outras regiões também, existe um hábito, né, cultural do samba com feijoada aos sábados. Aí a gente chega aqui na época do nosso calorão de 40 graus à sombra e o povo tá lá sambando e comendo feijoada nesse calor. Não é um hábito saudável. A feijoada é uma refeição extremamente pesada, extremamente calórica, gordurosa, que a gente não deveria consumir num calor extremo. No inverno, ela faz um pouco mais de sentido, né? Então a gente tem que pensar também nisso. Hábitos saudáveis, constância de hábito saudável não quer dizer exatamente todo dia a mesma coisa, mas da gente trazer essa racionalidade para o que é mais adequado para a gente, tá? Então, a constância ajuda a criar uma rotina saudável que se torna parte do estilo de vida, gerando benefícios duradouros. Então, a constância do estilo de vida é muito mais importante do que a constância de todo dia ser igual, tá? E aí entra alimentação, comer regularmente, de forma balanceada e consciente, exercícios físicos, realizar atividades físicas de forma consciente para manter a saúde, tanto saúde cardiovascular, quanto saúde óssea, quanto saúde muscular, quanto saúde mental. A gente sabe da importância da atividade física para a nossa saúde mental e cada vez mais isso tem sido mostrado em estudos científicos, tá? Sono, garantir uma rotina de sono adequada é extremamente importante para muita coisa, para o nosso raciocínio lógico, para o funcionamento adequado do nosso corpo, para o funcionamento adequado da nossa digestão, para o nosso humor, para a nossa disposição. Essa semana mesmo eu atendi um senhorzinho que na primeira vez que ele esteve comigo, ele quase não olhou na minha cara. Ele entrou de cadeira de rodas, ele com a filha, e eu ia atender os dois. Eu atendi primeiro ele para depois atendê-la, e ele conversava comigo assim, apoiado na maca, de cabeça baixa, nem olhava direito para mim, mal queria conversar.
Eu percebi que ele estava ali num mau humor, ele estava extremamente irritado e aquela sensação de que não sei o que eu estou fazendo aqui. Dei meu máximo para poder ganhar a confiança dele, né? E a principal queixa que ele trazia, ele tem um monte de problemas de saúde física. Ele tem um nódulo mamário, que graças a Deus é benigno, ele tem insuficiência renal crônica, ele tem um problema crônico de coluna, porque há muito tempo ele levou um tiro e a bala está alojada lá na coluna até hoje, que foi melhor deixar do que retirar. Então, problemas de saúde física ele tem para fazer uma lista quilométrica, mas a principal queixa dele é a dificuldade de dormir. Mesmo com medicamento, ele não conseguia dormir, passava a noite em claro e aí ele acordava no dia seguinte muito mal dos problemas de saúde que ele já tinha, ele ficava incomodando a esposa. Então eu tentei ter uma conversa, entender um pouco a rotina dele e fiz algumas orientações, passei alguns medicamentos. Ele voltou essa semana extremamente satisfeito, ele voltou até sorrindo, me pediu desculpas. Falou, doutora, desculpa, eu saí daqui aquele dia falando que eu não ia voltar aqui nunca mais e, na verdade, eu não via a hora do retorno chegar, porque eu queria muito contar para a senhora que eu tô dormindo muito melhor, que isso melhorou minha qualidade de vida, que isso melhorou meu relacionamento com a patroa, que isso melhorou a forma de eu lidar com o problema de saúde da minha irmã. Eu sou uma outra pessoa hoje. E a filha estava junto e concordou com tudo que ele estava falando. Inclusive ela falou, doutora, eu estava quase apanhando em casa porque eu estava atrasada para vir para consulta. E ele estava desesperado para estar aqui hoje falando com a senhora. Então a gente vê a importância da pessoa dormir bem. Mudou a relação com ele, dele com os familiares dentro de casa. Mudou até a relação dele comigo, porque ele chegou tão desacreditado, né, que ele não queria conversar comigo. E o fato de eu conseguir ter feito ele dormir, ele já voltou outra pessoa, voltou querendo dar continuidade no tratamento, acreditou no que eu estava fazendo ali para ele, né, e melhorou a relação familiar. Ele está lidando melhor com um problema de saúde muito sério que a irmã tem. Então, olha o tanto que uma noite de sono bem dormida é importante. E existem muitos hábitos que a gente pode adquirir na nossa rotina diária para melhorar a qualidade do nosso sono. É o que a gente chama de higiene do sono. O Ayurveda, desde 2000 a.C., fala muito de rotina noturna, de hábitos saudáveis para uma boa noite de sono. E hoje a gente está trazendo isso de volta. A medicina do estilo de vida está resgatando um pouco esses hábitos de higiene do sono, porque nós estamos vivendo um momento de pessoas que só dormem à base de remédio, de pessoas extremamente ansiosas e que não conseguem aproveitar a qualidade do sono. Então, olha o tanto que é importante a constância de hábitos até para a melhoria da nossa qualidade de sono, né? E o tanto que o sono é importante no nosso dia a dia. Que mais? Constância na gestão do estresse, né? Tem coisa que sai da nossa mão, é o mundo de fora interferindo na gente, né? Os problemas que acontecem, as nossas rotinas de trabalho, os perrengues em família, o trânsito, as notícias ruins que a gente vê na televisão. Tem coisa que a gente não tem como controlar, mas a gente pode manejar a nossa resposta a essas coisas. Então, as práticas de relaxamento, os momentos de lazer, os momentos de pausa, treinar a capacidade de responder e não reagir, processar as coisas que a gente fala e as coisas que a gente ouve, né? Porque às vezes a gente ouve e não processa, do jeito que bate a gente responde, isso é uma reação. E tendo esses hábitos no dia a dia, a gente consegue manejar um pouco o estresse e consegue reagir de forma diferente a essas interferências do mundo externo,
que vão afetar muito na nossa forma de agir no dia a dia. Agora, vamos lá. É muito fácil falar, né? Vamos manter hábitos de vida saudável, vamos manter uma rotina de alimentação, vamos manter uma rotina de atividade física, uma rotina de estudo, uma rotina de lazer, é muito fácil. Aí a gente pensa o seguinte, eu estabeleci um cronograma, eu montei uma agenda semanal do que eu vou fazer, mas tem uma vida real acontecendo em volta de mim. Tem os meus horários de trabalho, tem os meus horários de estudo, tem as horas extras de trabalho que eu tenho que fazer, tem os perrengues que acontecem, que mudam tudo que eu tinha planejado. Então não adianta a gente querer mudar a vida da noite para o dia. Quando a gente faz essa mudança muito radical, ela tende a não ser duradoura. Porque a gente estava vindo muito acostumado com outro estilo de vida. Então precisa fazer mudanças lentas. E eu separei aqui algumas coisinhas para deixar de dicas, né? De formas, né? De pequenas orientações, realmente algumas dicas de como conseguir manter essa constância dos hábitos saudáveis. Tá? Eu fiz aqui uma listinha de 10 diquinhas para a gente começar a pensar, racionalizar na forma de manutenção desses novos hábitos. A primeira dica que eu coloquei aqui para vocês é entender os porquês. A gente fazer uma coisa só por fazer é extremamente ruim. Aí eu vou fazer isso, mas eu vou fazer por quê? Qual que é o sentido de fazer isso? Para que eu preciso fazer isso? E aqui eu não quero falar de entender o porquê, essa é uma questão de motivação. Motivação nós vamos falar mais na frente. Mas realmente de tentar entender o que eu vou conseguir com esse hábito. O que ele vai me trazer de resultado. Por exemplo, se eu pegar um novo hábito de saúde e falar, a partir de hoje eu vou começar a fazer isso. Por quê? Só porque tá todo mundo fazendo? Então aí a gente tem que tomar cuidado com as blogueirices que a gente vê na internet, né? Porque blogueirice é um problema. O que não falta na internet é dica ruim. E quando só é dica ruim, inútil, tudo bem. O problema é quando é dica ruim que ainda traz problema, né? Pegar um exemplo bem simples, que é uma modinha que eu não tô vendo perspectiva dela sumir. Água morna com limão de manhã. Eu vou começar a tomar água morna com limão todo dia de manhã. Por quê? Vamos parar para pensar o motivo de tomar água morna todo dia de manhã. Qual que é o resultado, qual que é o benefício, para que ele serve, para que essa água morna serve, né? Vamos entender o porquê de tomar água morna todo dia de manhã. Porque vai alcalinizar o sangue. Não vai. Sinto muito te dizer, mas isso é fisiologicamente até impossível, tá? Não é tomando um copinho de água morna com limão que você vai mudar o pH do seu sangue, nem imediatamente, nem a longo prazo, como eu já vi algumas pessoas falando na internet, que a longo prazo não vai. Quem controla o pH do nosso sangue são os rins. Então não vai ser um copo de água morna com limão que vai mudar isso. Então já não fez sentido. Eu vou tomar um copo de água morna com limão todo dia de manhã porque eu preciso de vitamina C. Tá, limão tem vitamina C? Tem, mas a quantidade de vitamina C que você vai adquirir num copinho de água morna com limão de manhã é irrisória. Vai fazer diferença nenhuma na sua vida. É muito mais importante você adquirir o hábito de comer frutas e legumes variados. Você vai ter um aporte muito melhor de vitamina C
do que tomando um copo de água morna com limão todo dia de manhã. Ah, tá bom, eu vou tomar água morna com limão de manhã então porque eu preciso melhorar a minha digestão. Tá, até faz um pouco de sentido. O limão, a acidez do limão, algumas propriedades que ele tem podem te ajudar na digestão, podem te ajudar até a melhorar a sensação de náusea. Existe uma substância no limão que melhora um pouco o peristaltismo gástrico. Então faz sentido, legal. Mas aí você precisa disso todo dia pro resto da sua vida? Nossa, sua digestão tá tão ruim assim que ela só funciona se você tomar um copo de água morna com limão todo dia pro resto da sua vida? Essa água morna com limão vai ser um empurrãozinho, né? Aí você vai ter que repensar os seus hábitos alimentares, o tipo de comida que você consome, se você está respeitando sua fome para comer, se você não está comendo demais, se você não está deitando de estômago muito cheio. Esses hábitos vão ser muito mais importantes para melhorar a sua digestão do que tomar um copo de água morna com limão todo dia de manhã. E ainda você corre o risco de estragar seus dentes tomando um copo de água morna com limão todo dia de manhã. Então tá, por um período ou algum dia que você acordou um pouco nauseado, enfiou o pé na jaca na véspera, precisa dar uma estimulada, tudo bem. Mas todo dia de manhã pro resto da sua vida não faz sentido. Então, entender o porquê de adquirir um hábito é extremamente importante para que ele faça sentido na sua vida. E não fazer por fazer porque tá na moda, fazer porque tá todo mundo fazendo. Procurar os porquês. E sempre procurar os porquês em fontes confiáveis. Cuidado com as modinhas, com as blogueirices de internet, tá? Uma outra dica para constância, para manutenção de hábitos, é começar devagar, tá? Estabelecer pequenas metas e não querer mudar tudo de uma vez, né? Querer assim acordar e da noite pro dia virar a pessoa fitness ou a pessoa da alimentação mais saudável do mundo, ou sei lá, a pessoa mais intelectual que vai ler 200 livros no ano. Não dá. Querer fazer mudanças radicais é receita para dar errado, né? Vai chegar uma hora, você vai cansar, aquilo vai perder o sentido, você vai voltar para trás, vai voltar a fazer tudo errado. Então começa devagar, estabelece pequenas metas, pega aqueles hábitos que não são tão bons assim e começa a trabalhar a desconstrução deles, substituindo por hábitos mais saudáveis. Escolhe algumas coisas, né? Por exemplo, hoje eu vou adotar o hábito da raspagem da língua. Então começa raspando a língua. Adquirir esse hábito, nossa, parece que de manhã, do mesmo jeito que escovar os dentes para mim é uma coisa automática, raspar a língua também virou. Então agora eu vou incluir na minha rotina, sei lá, 10 minutinhos de meditação todos os dias no final da tarde. Tem dia que você vai esquecer, tem dia que vai estar corrido, você vai, não esqueci, até que aquilo se torne um hábito e o dia que você ficar sem meditar, você vai sentir falta. Então, coloque pequenas metas, vai devagarzinho, né? A gente demora para adquirir hábito e a gente demora para querer quebrar um hábito já adquirido. Então, vai naquela orientação do Alcoólicos Anônimos. Hoje, um dia de cada vez. Sabe aquela coisa de só hoje eu não vou, sei lá, fazer alguma coisa. Ou só hoje eu vou fazer a minha meditação. Aí amanhã de manhã você acorda e fala de novo, só hoje eu vou fazer a minha meditação. Ou então qualquer outra coisa, não, só hoje eu não vou comer bolacha recheada, para quem
tem um vício aí nos docinhos, né? Hoje eu não vou comer bolacha recheada. E na hora que der uma vontade louca de comer aquele doce, come uma fruta ou come algum outro tipo de doce mais saudável, né? Menos problemático. E aí vai todo dia, né? Nossa, hoje eu vou tomar o meu café sem açúcar. E na primeira vez vai ser horrível, vai ser amargo. Na segunda você vai continuar achando amargo. Na terceira você vai, ai meu Deus, hoje eu vou pôr um pouco de açúcar. Na quarta você vai falar, não, hoje eu vou sem açúcar de novo. Até que vai chegar uma hora que colocar açúcar no café vai te causar incômodo. Porque aquele sabor muito doce vai pegar ruim na boca. Então é um dia de cada vez. Pequenas metas, começar devagar. Terceira dica, tenha um motivo. Agora sim eu tô falando de motivação. Lá na primeira dica eu falei de entender. Se eu vou adquirir um hábito, eu tenho que entender qual que é o resultado que aquele hábito vai me trazer, por que aquele hábito é importante. Agora eu tô falando de motivação. Eu vou adquirir um novo hábito, por quê? O que eu quero com esse novo hábito? Por muito tempo na minha vida fui extremamente sedentária, né? Quando criança eu praticava atividades físicas, né? Meus pais sempre incentivaram, né? Eu fiz natação, fiz vôlei e tal. E depois, adolescência, faculdade, eu fui muito sedentária. Aí quando eu vim aqui para Goiânia, eu comecei a frequentar a academia e por quase 10 anos eu fiquei com o personal. Aí veio a pandemia e na pandemia eu mudei, parei um pouco, aí eu tentei fazer algumas coisinhas em casa e tal, e aí fui voltando devagar. Mas nunca retomei aquela frequência que eu tinha adquirido quando eu fazia com o personal. Até que eu fui fazer uma viagem para Chapada Diamantina, na Bahia, e a gente ficou lá uma semana andando em cachoeiras, fazendo trilha, né? E é uma coisa que eu adoro. Eu gosto de mato, de natureza, de cachoeira, de barulho de água. Oh, delícia! Gente, eu sofri. Eu sofri. As pernocas doeram. Primeira cachoeira que a gente foram 9 quilômetros para ir, 9 quilômetros para voltar a pé, em trilhas de pedras, não era simplesmente uma caminhada plana. No dia seguinte eu tinha a nítida sensação de que eu não mandava nas minhas pernas, que eu tentava fazer elas me obedecerem e elas não me obedeciam do tanto que elas doíam. O que eu pus na minha cabeça? Esse é um tipo de viagem, esse é um tipo de coisa que eu gosto de fazer. Então, se eu quero conseguir fazer esse tipo de viagem, esse tipo de aventura, eu preciso ter um condicionamento físico que me permita. Chegamos da Bahia, virei pro meu digníssimo marido, você monta um treino para mim, porque agora eu vou pegar firme no meu treino. Eu não quero numa próxima viagem não dar conta de curtir o passeio. E aí eu entrei numa rotina de atividade física, academia, treino de musculação e caminhada ou um trotezinho leve no parque. Então eu revezo a musculação e o parque, musculação e o parque. Se você perguntar para mim, você gosta? Não, eu não gosto, principalmente da academia, ambiente da academia, aquela coisa, uma coisa que... Mas eu ponho meu fonezinho de ouvido, pego meu treino, entro na academia, faço porque eu tenho que fazer para melhorar a minha saúde, para melhorar o meu condicionamento físico, para eu poder fazer as viagens que eu gosto. Vou lá, faço meu treino, terminei meu treino, minhas costas vão embora. E o parque já é uma coisa que me agrada. O parque eu já calço tênis, ponho minha musiquinha e vou pro parque mais felizinha. Mas a minha motivação, qual que é? É estar bem fisicamente, condicionada para poder fazer minhas trilhas, para poder curtir minha cachoeira, para poder curtir minhas viagens, sem passar aperto. Então eu encontrei uma motivação. Para manutenção da minha saúde, também.
Mas só a manutenção da saúde não estava sendo suficiente. Eu precisei ter um outro aperto. O Ricardo mesmo fala que, como ele costuma procrastinar as coisas, e ele gosta de fazer endurance, né? Ele faz corrida de trilha, ele está se preparando aí para fazer 70 quilômetros no Rio de Janeiro ano que vem. Então, para que ele não perca a motivação dos treinos, ele tem que ter sempre uma corrida programada. Então, o ano que vem tem uma corrida no Espírito Santo, que são acho que 35 quilômetros. Na sequência tem uma corrida no Rio de Janeiro, que são 70. E aí, como ele tem essa programação, ele não perde a motivação dos treinos e ele tem que se obrigar a ir. Encontre a sua motivação. Você encontrando a sua motivação, vai ser mais fácil de você não desistir, né? De você se programar. E eu não estou falando só de atividade física, eu estou falando da alimentação, eu estou falando de um livro que você precisa ou você deseja criar um hábito de leitura, eu estou falando de um hobby, né? Então encontre a sua motivação, porque fica mais fácil de manter o hábito, de manter a constância. A quarta dica: celebrar os progressos, né? Conquistas merecem comemorações, né? Faça pequenas comemorações para aquilo que você conseguiu. Parece bobeira, eu vejo o povo zoando na internet, mas até aquela selfiezinha do exercício, né? Lá, o tá pago, ela é uma comemoração. Gente, eu fiz, olha, tá pago, né? E isso te motiva. Fala, nossa, aí eu vou pra academia, ai que saco. Não, mas eu vou terminar o treino, vou postar a foto na internet e mostrar pra todo mundo que eu fiz. Teve uma época na pandemia que eu tava fazendo uns treinozinhos aqui em casa. E uma das coisas que era, assim, para mim satisfatório, era filmar o treino, para depois que eu terminasse, eu postar na internet. E eu punha nos stories, né, o treinozinho que eu tinha feito, porque para mim era satisfatório aquilo, sabe? Nossa, eu consegui, eu fiz. E eu vi que isso estava até motivando outras pessoas. Nossa, você está em casa, você está isolado, porque eu segui isolamento radicalmente. E você está conseguindo fazer, né? Então eu vi que isso foi até motivação para outras pessoas. Então, posta foto, escreve tá pago, faz aquele prato de comida bonito, né? De verdura, de legume, de arroz, de feijão, de carne, de comida. E tira uma foto e fala, olha meu prato saudável, né? Comemore essas pequenas conquistas. Eu faço aula de bateria e essa semana uma comemoração de uma pequena conquista minha foi o nosso recital, que foi terça-feira. Eu consegui tocar a música do Creedence, errei, mas toquei a música inteira. E para mim foi super bacana comemorar isso com o Ricardo, com os meus amigos. Não tenho a menor pretensão de ser uma como é que fala? Baterista profissional, né? Mas pra mim foi uma conquista. É um hobby, mas foi super legal eu ter conseguido tocar uma música inteira. Então isso também é uma coisa legal, é a gente pensar, e isso já fica na quinta dica, dessas recompensas imediatas. Não esperar uma grande conquista, né? Nossa, estou tocando bateria numa banda. Não sei nem se algum dia eu vou ter uma banda para tocar, mas eu consegui tocar uma música. Olha que lindo. Isso para mim foi ótimo. Eu saí de lá super feliz. Eu faço aula de Libras e é super difícil. É uma língua nova e ainda em sinais, né? E quando eu consegui ter um diálogo coeso com o meu professor surdo, sem a ajuda de um dos outros professores que são ouvintes, nossa, aquilo para mim foi tão bacana, né? Eu não sou intérprete, eu não sou fluente em Libras, mas eu consegui manter um diálogo coeso, bacana com uma pessoa surda.
Foi lindo, fiquei super feliz. Cheguei em casa comemorando, contando pro Ricardo. Falei, olha que eu consegui e tal. Então, pequenas recompensas no dia a dia, tá? Essa é a quinta dica. Não esperar grandes metas, mas as pequenas recompensas do dia a dia, tá? A sexta dica é ter o que você precisa e não ter o que te atrapalha. Por exemplo, se eu preciso estudar bateria, é muito mais fácil se eu tiver bateria na minha casa do que se eu ficar dependendo de ir para algum lugar, tá? Fui longe, bateria é uma coisa cara. Se eu preciso melhorar o meu consumo de frutas, eu vou melhorar meu consumo de frutas se eu tiver fruta dentro de casa para comer, né? Então é um incentivo. Agora, igual teve essa semana, né? Uma paciente que na verdade foi a filha dela que foi na consulta porque ela não pôde ir, que ela só quer saber de comer miojo. Se fizer um pratinho de arroz, feijão, salada, ela, não, eu quero miojo. E a filha que faz compra, e a filha tava reclamando pra mim, falou, doutora, se eu não estiver em casa e praticamente não der pra minha mãe comer um prato de comida, ela vai lá, faz miojo e almoça miojo. Aí eu falei, então, mas se é você que faz compra, por que você compra miojo? Então, se é uma coisa que eu tenho que evitar, eu não vou ter dentro da minha casa, né? Então, ter aquilo que eu preciso, eu preciso fazer uma caminhada. Começa com tênis, não precisa ser um tênis mais mirabolantes. Você tem um tênis? Tem. Então, põe o tênis no pé e vai fazer essa caminhada. Eu não posso comer bolacha. Então, não tenha bolacha na sua casa. Deixa o ambiente favorável para você, né? Assim fica mais fácil. Tenha o que você precisa e evite, não tenha aquilo que te atrapalha, tá? A sétima dica, não se cobre demais. Gente, não existe perfeição, nem Jesus Cristo agradou todo mundo e a gente não é obrigada a ser perfeito, tá? Então, uma coisa que a gente tem que pensar é que às vezes o pé na jaca, ele é importante para calma, tá? A gente precisa de lazer, a gente precisa de descontração, nós somos seres sociais, então a gente precisa estar no convívio de outras pessoas, e nem sempre a gente vai conseguir, por exemplo, eu estou seguindo uma dieta super rigorosa, eu não como açúcar, eu não sei tal, mas tem a festa de aniversário de uma grande amiga minha. Aí eu não vou na festa porque eu tô de dieta? Ou eu vou na festa, vou comer bolo, vou comer brigadeiro, vou comer salgadinho, vou tomar refrigerante, mas tudo com moderação. E depois eu volto pra minha casa e retomo a minha rotininha saudável. Sem culpa, sem noia, sem autocobrança, tá? Porque a gente precisa disso. Nós somos seres sociais. E às vezes a gente tá naquela rotina tão rigorosa de trabalhar fora, trabalha em casa, faz uma alimentação saudável, faz atividade física, estuda e não sei o que, e cuida de filho para quem tem filho, cuida dos pets para quem tem pet, que tem hora que a gente precisa dar uma extrapolada, que a gente precisa, sei lá, sentar no boteco e tomar uma cerveja. Isso é humano, nós somos assim. Então essas válvulas de escape, elas também são importantes. E até para nossa saúde mental. E a gente não tem que se cobrar, a gente não tem que se culpar de nada, sabe? Eu lembro uma paciente minha que uma vez, ela é super certinha com as coisas, né? E uma vez ela falou assim pra mim, falou, doutora, tá chegando o meu aniversário,
meus filhos estão querendo fazer uma festa para mim, mas como é que eu faço? Aí tem meu tratamento e eu não sei como que eu vou falar não para eles para festa. Eu falei, fulaninha, e para que você vai falar não para eles para festa? Olha que delícia, seu aniversário, seus filhos estão querendo te dar uma festa. Curte a sua festa. Isso faz bem para a alma, isso faz bem para a cabeça. Você vai estar em família, você vai estar se divertindo. Isso também faz parte. Isso é o remedinho para a cabeça, tá? Então, não se cobrar, não cobrar perfeição e se permitir esses momentos, porque isso faz parte para nossa saúde também, tá? 8ª dica, ter um ambiente que ajude. Olha só, eu tenho muitos pacientes que reclamam que quando eles começam a fazer mudanças, a adotar hábitos de vida mais saudáveis, eles têm dificuldade com as pessoas que estão em volta. As pessoas que estão em volta falam, mas que frescura, nossa, mas você não é mais da galera, você não bebe mais com a gente. E uma vez eu vi no Instagram de uma endocrinologista que eu sigo, ela é fantástica, a doutora Ximene, que ela falando dos tipos de amizades, que são 4 tipos de amizade, eu não vou me lembrar detalhes, eu sei que tem amizade do trabalho, tem amizade por interesse e tal, não sei o que, e tem os amigos de verdade, né? Os amigos de verdade são aqueles que vão pegar na tua mão e vão falar, nossa, que massa, você tá cuidando da sua saúde, então bacana, o que a gente pode te ajudar? Eles não vão te atrapalhar. Então, ter um ambiente que ajuda é isso, você escolher as companhias que não vão boicotar o seu processo. Eu fui por quase 10 anos vegetariana e eu tinha algumas pessoas que falavam muito na minha cabeça que o que eu estava fazendo era errado, que eu estava sendo radical, que eu ia ficar doente. Foi a época da minha vida que eu tive os melhores exames da minha vida, tanto de hemograma quanto de colesterol, triglicérides, glicemia, tudo. Foi a época em que eu estava assim, mais leve, mais saudável. E além disso, foi uma época que eu aprendi a comer muita coisa que eu não comia antes. Porque a gente fica muito limitado à carne, né? Até pensar, o que eu vou fazer de almoço hoje? Aí vem primeiro a carne e depois os acompanhamentos. Então eu aprendi a comer outras coisas, eu aprendi a avaliar sabores, aprendi a pensar coisas diferentes em relação à comida. Mas tinha muita gente que ficava, não, porque você vai passar mal, porque vai faltar vitamina, porque você vai ficar desnutrida, porque nananã. E não tinha nada disso. Sabendo fazer trocas, é perfeitamente possível ter uma vida sem comer carne. Leite, eu a vida inteira tomei, nunca consegui ficar sem o leite, né? Aí, ao mesmo tempo que eu tinha essas pessoas que ficavam falando na minha cabeça que aquilo não era saudável, ficavam me criticando, eu tinha amigos também que viravam para mim e falavam, Dani, nós vamos fazer um churrasco aqui em casa, aproveita porque a gente capinou o jardim, vai ter churrasco de grama para você, vou fazer um churrasco de capim para você. Falavam em tom de brincadeira, mas eram pessoas que aceitavam aquele momento em que eu estava de não comer carne. E eu chegava no churrasco, tinha arroz, tinha feijão, tinha mandioca, tinha pão de alho, tinha legume assado, tinha variedades de coisas para eu consumir, porque aquelas pessoas queriam me receber na casa delas, independente de eu comer carne ou não. Então a gente tem que entender que as pessoas que estão em volta da gente também nos ajudam a manter a constância dos nossos hábitos, aquilo que é bom para a nossa saúde. E a gente tem que saber escolher as pessoas que estão no nosso meio. As nossas companhias também interferem na nossa saúde. Eu tenho uma paciente que ela reclama muito comigo que a família atrapalha muito o processo dela.
porque a família dela é uma família que bebe muito, e se ela vai nos lugares e ela não bebe, a família critica, a família isola, ela já deixou de ser convidada para evento de família, porque falaram para ela, você não vai beber mesmo, o que você vai fazer lá? Como se para estar junto ou para curtir um momento, obrigatoriamente a pessoa tem que consumir bebida alcoólica. Esse período que eu fui vegetariana, eu também fiquei sem consumir bebida alcoólica, foram quase 10 anos sem pôr nada de álcool na boca. E eu nunca deixei de frequentar as festas com os meus amigos, os churrascos, os aniversários, as baladas, só porque eu não estava consumindo bebida alcoólica. Então, quem são as pessoas que estão próximas a você? São pessoas que estão te ajudando no processo do seu tratamento ou são pessoas que estão tentando te boicotar, tá? Então, ter um ambiente que ajude o seu processo, que ajude a constância dos seus hábitos, também é importante. Nona dica. Tá ficando pequeno o espaço aqui. Nona dica. Inspirar-se em pessoas que se identifiquem e que fizeram mudanças de hábitos semelhantes. Buscar referências é sempre importante, porque você olha e fala, poxa vida, é possível. Mas cuidado com as referências, cuidado com as inspirações. Nós vivemos um momento de superficialidade na internet, de fotografias. As pessoas não mostram realidade, elas mostram o que os outros querem ver. Tá cheio de gente aí mostrando foto de corpo perfeito, de vida perfeita, de prato perfeito, mas nos bastidores não é nada disso, tá? Então procurem pessoas vida real, pessoas que vocês conheçam, que vocês saibam como elas são, como elas vivem, para que elas sejam referências reais e não maquiagens, e não photoshops, e não pessoas que mostram vida perfeita de acordei, espreguicei, fiz meu café da manhã com calma, fui dar uma volta no parque, não sei o quê, mas porque elas não têm que se preocupar em botar dinheiro dentro de casa para pagar conta, para cuidar de menino, para pagar aluguel. Não tem que acordar às 5h30 da manhã, pegar ônibus para ir trabalhar. É muito fácil a gente mostrar uma vida plena fora da realidade que a maioria vive. Ou é muito fácil eu comendo um monte de porcaria, eu me matando de trabalhar, eu dormindo mal, acordar de manhã, passar uma maquiagem, ficar linda, maravilhosa, montar um prato de fruta, de cereal e de não sei o que, tirar uma foto e falar, meu café da manhã. Aí eu pego aquele prato, jogo fora e como, sei lá, um pão puro com café. Tira a maquiagem, mostra as olheiras que estão aqui, por sinal. Quer dizer, eu querer mostrar uma vida perfeita e viver tudo errado, né? Então, tenham inspirações, busquem referências, mas referências de pessoas reais, referências de pessoas que realmente se esforçam dentro do mundo real, dentro das dificuldades que a gente tem, mas que se empenham em fazer uma rotina mais saudável, em mostrar coisas boas, coisas adequadas dentro de uma realidade plausível, tá? Lembrem-se que na internet é super possível mentir, é super possível omitir, é super possível manipular, maquiar, tá? Então tenham ali as referências de pessoas do dia a dia de vocês, que é mais importante, tá? A 10ª e última dica de constância: reavalie. Periodicamente, avalie seu processo. Olhe lá para trás, de onde você começou e onde você chegou. Desde que você resolveu adquirir novos hábitos, quebrar, desconstruir hábitos ruins para colocar hábitos saudáveis no lugar,
fazer mudanças que foram devagar, gradativas, como a gente falou lá no começo. Desde quando você começou até agora, o que você conquistou? O que você mudou? O que você deixou para trás? No que você melhorou? No que ainda não está tão bom assim? Faça essa reavaliação periódica. Gente, a gente faz isso no trabalho direto, né? No trabalho, eu teve uma época que eu trabalhava com gestão de qualidade hospitalar, que eu era do controle de infecção hospitalar de um hospital de urgências e trabalhava em parceria com o escritório de qualidade. Então a gente montava protocolos e periodicamente a gente reavaliava o processo para ver se ele estava acontecendo de forma adequada, se a gente precisava mudar alguma coisa, se a gente identificou falhas do processo, né? Trazer opinião das pessoas que estavam executando o processo para ver se aquilo estava realmente adequado com a realidade ou era uma coisa que estava bonita só no papel. Se a gente faz isso no trabalho, por que a gente não pode fazer isso com a vida da gente, né? Realmente reavaliar se eu organizei a minha semana de tal forma, mas será que ela está realmente funcionando? Ela está adequada? Eu não posso mudar? Eu teve uma época que eu acordava às 5 horas da manhã, fazia a minha atividade física, tomava um banho e ia trabalhar. Eu mudei minha escala de trabalho, ela está diferente, não dá mais para fazer isso. Então eu reavaliei, readequei e hoje eu pego os meus intervalos na semana para ir fazer a minha atividade física. Ficou mais fácil para mim do que fazer todo dia de manhã, porque estava me cansando demais. Ficou melhor para mim treinar sozinha. O Ricardo monta para mim o treino por um aplicativo, aí eu vou para academia e faço meu treino, do que ficar na dependência de ter um horário fixo com um personal junto comigo, porque muitas das vezes esse horário fixo me atrapalhava na rotina de trabalho. Então eu readequei, eu mudei a rota, né? Como diz o GPS, mudei a rota, mas estou mirando o meu objetivo. Reavaliei minhas conquistas, aquilo que eu não estou tão legal assim, o que dá para melhorar, né? Porque se a gente faz isso no nosso trabalho, se a gente faz isso no nosso dia a dia de compromissos, por que a gente não pode fazer isso no nosso dia a dia de rotina, de hábitos saudáveis, tá? Não é para levar a vida igual o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva, eu não, né? Se a vida levar, a gente se afoga na maré. A gente tem que organizar o processo. É muito mais fácil quando a gente tem essa organização do que quando a gente deixa acontecer. Quando a gente deixa acontecer, como é que fala? As exceções, né, as intercorrências, os problemas, às vezes eles tomam conta e a gente sai do programado. Todo mundo tem perrengues, todo mundo tem problemas, mas a gente não pode deixar as coisas tumultuarem e deixando a vida levar sem a gente se organizar, tá? Então, hoje, nessa live, nesse insight da semana, a gente falou muito, acho que essa tá sendo a live, o insight mais longo que eu já fiz até hoje, acho que já tá dando 1 hora, nenhum outro durou esse tempo, mas porque foi um tema que eu achei bastante bacana e que dava para trazer muita informação legal, que é constância. A importância da constância para a manutenção da nossa saúde e como manter a constância. Então eu trouxe informações sobre a importância da constância e trouxe 10 dicas para ajudar a manter essa constância dos hábitos. E como vocês já sabem que eu sou uma pessoa apaixonada por filosofia, eu quero fechar essa live de hoje com uma frase de Aristóteles que eu acho fantástica. Olha só o que ele diz: nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. Nos vemos sexta-feira que vem.